Fala pessoal, aqui é o professor Daniel Souza e nesse vídeo a gente vai terminar de resolver o exercício 5 da seção 1 do capítulo 3 do livro Análise Real, volume 1, do professor Elon Lages Lima. Lembrando que o capítulo 3 é o capítulo que trata de sequências de números reais. Então, vamos ler o enunciado mais uma vez. O número A chama-se valor de aderência da sequência xn quando é limite de uma subsequência de xn. Para cada um dos conjuntos A, B e C abaixo, ache uma sequência que o tenha como conjunto dos seus valores de aderência. A gente já resolveu o exercício para o conjunto A, que é um conjunto finito. Já resolvemos o exercício para o conjunto B, que é um conjunto infinito enumerável. E agora a gente vai resolver para o conjunto C, que é o intervalo 0, 1, que é um conjunto não enumerável. Antes da gente ir para a solução, vamos ver uns resultados aqui que vão ser úteis para a nossa solução. Então a gente tem esse lema aqui que a gente provou quando a gente resolveu o exercício para o conjunto A. Seja um xn uma sequência e A pertencente aos reais, se existe ε0 maior do que zero, tal que módulo de xn menos A é maior ou igual que ε0 para todo n, então A não é valor de aderência de xn. Temos esses dois resultados aqui do capítulo 1, todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável e Q é um conjunto enumerável. E temos esse teorema 6 do capítulo 2, todo intervalo não degenerado contém números racionais e irracionais. Uma consequência do teorema 6 do capítulo 2, que não está aprovado no livro, que a gente vai provar agora, é essa afirmação aqui. Dado o intervalo não degenerado, temos que I interseção Q é infinito, ou seja, todo intervalo não degenerado contém infinitos racionais. Então, vamos provar essa afirmação aqui. Seja I um intervalo não degenerado, a gente sempre pode encontrar, então, sejam A e B em I, a gente sempre pode encontrar tais números com A menor do que B, tais que o intervalo aberto AB está contido em I. Agora, o teorema 6 do capítulo 2 diz pra gente que essa interseção, né, como AB é um intervalo não degenerado, porque A é menor do que B, o teorema 6 do capítulo 2 diz que esse intervalo aberto AB interseção com Q é não vazio. Então vamos pegar um racional que está nessa interseção. E agora a gente vai pegar n0 como o menor natural, tal que 1 sobre n é menor que R menos A. Bom, primeiro, vamos ver, esse natural existe? Ele existe. Por quê? Porque R menos A é positivo, porque R está no intervalo AB, ou seja, R é maior do que A, então R menos A é positivo. E a gente sabe que o ínfimo, se a gente pegar o conjunto dos naturais, né, da forma, o conjunto dos números reais da forma 1 sobre n, onde n é natural, pegar todos eles, o ínfimo desse conjunto é zero. Então, existe um número natural n, tal que 1 sobre n é menor do que esse R menos A. E aí, pelo princípio da ordenação, existe um menor natural que satisfaz isso. Então, a gente vai pegar n0 como menor natural que satisfaz isso. E agora a gente vai definir a seguinte família de números reais. Vamos definir os Rn da seguinte forma: Rn é igual a R menos 1 sobre n para cada n natural. Agora, a gente tem uma coisa interessante desses Rn. Se a gente olhar, cada Rn desse é racional. Por quê? Porque o R é racional e 1 sobre n é um número racional. Então, estou pegando a diferença de dois racionais, como o conjunto dos racionais é um corpo, a diferença de dois racionais continua sendo racional. Então, cada Rn desse é racional. E mais ainda, se a gente pegar para cada n maior ou igual que n0, eu tenho que o Rn está no intervalo aberto a B. Por quê? Porque se o n é maior ou igual que n0, eu tenho que 1 sobre n é menor ou igual a 1 sobre n0. Só que 1 sobre n0 é menor do que R menos A. Agora eu multiplico todas essas desigualdades por menos 1 e eu ganho que menos R menos A é menor que menos 1 sobre n0, que é menor ou igual que menos 1 sobre n. Agora eu somo R em todos os termos da desigualdade e eu ganho R menos A, que é igual a é menor que R menos 1 sobre n0, que é menor ou igual a R menos 1 sobre n, que é o meu Rn. E aí, bom, agora lembrando que menos 1 sobre n, 1 sobre n é um número positivo, menos 1 sobre n é negativo. Então, R menos 1 sobre n é menor do que R. E como a gente tomou R no intervalo aberto a B, o R é menor do que B. Então, o meu Rn é maior do que A e menor do que B para todo n maior ou igual que n0. Ou seja, Rn está no intervalo AB aberto para todo n maior ou igual que n0. Então, agora, uma vez que a gente provou isso, a gente terminou. Porque se a gente pegar um n e um n' distintos, naturais distintos, Rn é diferente de Rn'. E como a gente já viu, cada Rn é racional, então a gente tem que esse conjunto Rn dos n, né, maiores ou iguais, onde n é maior ou igual que n0, é um subconjunto infinito desse intervalo AB interseção os racionais. Só que esse intervalo está contido no meu intervalo inicial não degenerado I interseção os racionais. Portanto, esse I interseção os racionais é infinito. E a gente provou o que a gente queria. Então a gente vai ver que esse resultado vai ser bastante importante para a gente.
Então agora sim vamos lá para a nossa solução. Lembrando o que a gente quer agora, o que a gente quer é provar que existe, a gente quer encontrar uma sequência de números reais cujo conjunto dos valores de aderência é o intervalo 0, 1. Então, vamos lá encontrar essa sequência primeiro. Então vamos pegar esse conjunto Q, né, o conjunto dos racionais, interseção intervalo 0, 1, ou seja, o conjunto de todos os racionais que estão no intervalo 0, 1. Esse conjunto é não vazio, porque 0, 1 é um intervalo não degenerado. E agora a gente já viu que é infinito, né? Que a gente acabou de provar que essa interseção é infinita. Então, e esse conjunto ele é enumerável porque ele está contido no conjunto dos racionais. Então, como ele é enumerável, a gente vai pegar uma enumeração desse conjunto. Vamos pegar Zn, uma enumeração desse conjunto. E essa vai ser a minha sequência. Existem infinitas enumerações, eu estou tomando uma só. Então, escolhi uma e essa vai ser a minha sequência que eu vou chamar de Zn. Eu vou chamar de Z o conjunto dos valores de aderência de Zn. E agora o que a gente vai querer provar é que Z é igual ao intervalo fechado 0, 1. Primeiro a gente vai provar que o intervalo fechado 0, 1 está contido em Z. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, mas vamos fazer isso em duas partes. Primeiro a gente vai provar que qualquer elemento do intervalo aberto 0, 1 está contido em Z, e depois a gente vai provar que o 0 e o 1 estão contidos em Z. Então, vamos lá. Vamos pegar um Z no intervalo aberto 0, 1 e vamos fixar o epsilon 0, que é o mínimo entre Z e 1 menos Z. E agora esse epsilon 0 é positivo, porque como o Z está no intervalo 0, 1, o Z é positivo e 1 menos Z também é positivo. Então, pegando o mínimo entre dois números positivos, então o epsilon 0 é positivo. E esse intervalo J igual a Z menos epsilon 0, Z mais epsilon 0, é um intervalo positivo, é um intervalo não degenerado, e ele está contido no 0, 1. Por que ele está contido no 0, 1? Bom, porque o epsilon 0 é menor ou igual que Z. Isso significa que menos Z é menor ou igual que menos epsilon 0. Aí eu somo Z nos dois lados dessa desigualdade, eu fico com Z menos Z, que é 0, é menor ou igual a Z menos epsilon 0. Então, eu tenho que Z menos epsilon 0 é maior ou igual que 0. E por outro lado, eu sei que Z mais epsilon 0 é menor ou igual que Z mais 1 menos Z, porque epsilon 0 é menor ou igual que 1 menos Z. Só que Z mais 1 menos Z é 1. Então, Z mais epsilon 0 é menor ou igual que 1. Então, esse intervalo está contido, aberto aqui, está contido, o J está contido no intervalo 0, 1. Então, vamos prosseguir aqui. Agora, como a gente provou, vai ser uma parte interessante, a nossa afirmação, como a gente provou que todo intervalo não degenerado contém infinitos racionais, se a gente pegar um número natural n fixado e pegar um intervalo i contido no intervalo 0, 1, um intervalo não degenerado, a gente tem a afirmação que a gente provou garante para a gente o seguinte, que o conjunto dos n' natural, que Zn' está nesse intervalo, ele é infinito. Porque existem infinitos racionais ali, todos os racionais, cada racional vai ser um Zn' para algum n' natural. Então esse conjunto é infinito. Em particular, como todo subconjunto infinito dos naturais é ilimitado superiormente, em particular o conjunto dos n' naturais, tais que Zn' tá aí, ele é infinito, a gente vai ter que existe algum n' ali nesse conjunto que é maior do que n, porque ele é ilimitado superiormente esse conjunto, né? Então, a gente conseguiu provar que existe um n' maior do que n, tal que Zn' está aí. Isso vai ser muito importante para a próxima construção que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai pegar esse K0, que é o menor natural, tal que 1 sobre K0 é menor do que epsilon 0. Esse cara existe pelo princípio da ordenação e, novamente, pelo fato de que o ínfimo do conjunto dos 1 sobre n com n varrendo os naturais é 0. E agora, para cada i nesse conjunto, né, dos inteiros não negativos, para cada i varrendo o conjunto do 0, 1, 2, até infinito, a gente vai definir ki igual a k0 mais i. E vai definir i, o intervalo i, índice i igual a z menos 1 sobre ki, z mais 1 sobre ki. Agora a gente vai pegar o n0 igual ao menor natural, tal que Zn está em i0. Novamente sempre existe um, esse é um intervalo não degenerado, o i0, todos esses intervalos são não degenerados, então sempre existe um natural tal que Zn está em i0. Aí agora, bom, eu tenho esse n0, eu posso então, pela construção que a gente fez antes, pela observação que a gente fez antes, eu posso pegar n1 como o menor natural, tal que n é maior que n0 e o Zn está no i1. Mas eu não preciso parar por aí. Eu posso pegar agora
o meu intervalo I2 e eu sei que sempre existe um N maior do que N1, tal que Zn está em I2. Eu vou chamar o menor desses caras de N2. Mas eu não preciso parar por aí. Eu sei que sempre existe um N maior que N2, tal que Zn está em I3. Então eu vou pegar N3 como o menor desses caras. Se eu prosseguir essa construção indutivamente, eu construo esse conjunto N', que é um subconjunto infinito dos naturais, que dá, tal que para cada I, esse meu Zni está no meu intervalo I, índice I, que cada intervalo desse está contido no intervalo 0, 1. Então, eu tenho esse meu conjunto, ele é infinito, ele está ordenado de maneira, né, eu estou considerando os índices N1 menor que N2, menor que N3, então ele está ordenado dessa forma crescente, e eu posso considerar a subsequência ZNI com esse NI nesse meu conjunto N'. E a nossa afirmação, o que a gente vai provar agora é que essa subsequência converge para o meu Z. Então, essa é a minha afirmação, que a sequência ZNI com o meu I, né, variando em todos os naturais, essa converge para Z. Então é fácil provar isso, a gente pega um epsilon positivo, a gente sabe que existe um I0 pertencente a N, tal que 1 sobre KI, que é igual a 1 sobre K0 mais I, é menor do que epsilon. Mais ainda, eu tenho pela construção, pela forma como eu construí os meus KIs, eu tenho que 1 sobre KI mais 1 é menor que 1 sobre KI, que é menor do que epsilon, e o meu 1 sobre KI é menor do que epsilon 0 para todo I maior ou igual que I0. Então, bom, daí agora eu já consegui o que eu queria. Porque pela forma como o meu N', o meu conjunto N' foi construído, eu tenho que o módulo de Zni menos Z é menor que 1 sobre KI para todo I natural. Em particular, se o meu I é maior ou igual que 0, eu tenho que módulo de Zni menos Z é menor do que 1 sobre KI, que é menor do que epsilon. E aí o que a gente provou é que para todo epsilon positivo existe um I0 natural, tal que módulo de Zni menos Z é menor do que epsilon para todo I maior ou igual que I0. Ou seja, o limite quando I tende a infinito da minha sequência Zni é Z. Portanto, Z é um valor de aderência da minha sequência Zn. Então, conseguimos provar que todo número no intervalo aberto 0, 1 é valor de aderência da minha sequência Zn. Agora vamos provar que 0 e 1 também são valores de aderência da minha sequência. Então, agora, para cada K natural ou 0, né, para os naturais união 0, eu vou pegar e vou construir esse intervalo, essas famílias de intervalos. Eu tenho a família J'K, que são os intervalos da forma, para cada K, é o intervalo da forma aberto, né? 0, 1 sobre K mais 1, e o intervalo J duas linha K, que é o intervalo K sobre K mais 1, 1 aberto. E agora eu vou pegar esses dois, primeiro eu vou pegar esses dois caras, eu vou pegar o N'0, que é o menor natural, tal que Zn pertence a J'0, e o N2'0 é igual ao menor natural, tal que Zn está em J2'0. Se a gente olhar, essa construção vai ser análoga ao que a gente fez anteriormente. Então, a gente pegou esses dois caras, e aí eu posso pegar esses outros dois caras. Eu posso pegar o N'1, que é o menor natural, tal que N é maior que N'0, e Zn está em J'1. E eu posso pegar o N'2, o N2'1 igual ao menor natural, tal que N é maior que N0, duas linhas, e Zn pertence a J1, duas linhas. Então essa é a mesma construção que eu fiz anteriormente. Eu estou usando o fato, aquela observação que eu fiz, que eu sempre posso pegar um natural com índice maior do que um número fixado que está num determinado intervalo desses, né, no meu J'1 e meu J duas linhas 1, porque todos são contidos no intervalo 0, 1. Então, eu não preciso parar no N'1 e no N2'1. Eu posso construir o N'2, eu tomo como menor natural, tal que N é maior do menor natural, tal que N é maior do que N'1, e Zn está em J'2. E eu pego N'2 igual o mínimo do conjunto dos naturais, tal que N é maior do que N'1 e Zn está em J'2. Preciso parar por aí? Não. Posso construir esse N'3, que é o mínimo do conjunto dos naturais, tal que N é maior do que N'2 e Zn está em J'3. E pego o N'3, o mínimo do conjunto dos naturais, tal que N é maior do que N'2 e Zn está em J'3. E aí o que eu faço? Prossigo indutivamente, igual eu fiz anteriormente. E aí eu construo esses dois subconjuntos, N2 e N3.
dessa forma. São dois subconjuntos infinitos dos naturais, de forma que para cada i natural, que aqui não me interessa o zero, para cada i natural eu tenho que z n' pertence a j' e z n duas linhas i pertence a j duas linhas i. Beleza? Então, agora a gente vai, como da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente vai considerar essas duas subsequências. Eu considero a subsequência do z n' i e a sequência do z n duas linhas i. E eu vou provar que essas sequências convergem respectivamente para 0 e 1. Então, não é muito difícil. Eu vou pegar um epsilon maior do que 0, e daí eu sei que existe um i0 natural, tal que 1 sobre i0 mais 1 é menor do que epsilon. E mais ainda eu tenho que 1 sobre i mais 1 é menor do que 1 sobre i0 mais 1, que é menor do que epsilon, para todo i maior ou igual que i0. Então, pela a maneira como eu construí o meu n' e o meu n três linhas, meu n duas linhas e o n três linhas, eu sei que o módulo de zn' i é menor do que 1 sobre i mais 1, e o módulo de zn duas linhas i menos 1 é menor do que 1 sobre i mais 1 para todo i em n. Bom, só para a gente olhar por que isso, porque se a gente olhar, o meu zn' está nesse intervalo aqui, e o meu zn duas linhas i está nesse intervalo aqui, cada um deles. Então, por isso que eu vou ter, se a gente olhar o comprimento desse intervalo aqui, o tamanho, né, que a gente chama o comprimento, a diferença deles é 1 sobre k mais 1 aqui, né? Então, se eu pegar o ji, o comprimento desse intervalo é 1 sobre i mais 1, e se eu pegar o j2, né, o j', aqui j' i, se eu pegar o j duas linhas i, eu vou ter aqui, vai ser, o comprimento vai ser 1 menos i sobre i mais 1. Só que 1 menos 1 sobre i mais 1 vai dar exatamente 1 sobre i mais 1. Não, perdão, vai ser 1 menos i sobre i mais 1. E aí sim isso vai me dar 1 sobre i mais 1. Então, a gente tem essas distâncias aqui. A gente tem essas desigualdades aqui. Então, tem que módulo de zn' i é menor do que 1 sobre i mais 1. E módulo de zn duas linhas i menos 1 é menor do que 1 sobre i mais 1 para todo i natural. Em particular, se o meu i for maior ou igual que i0, eu tenho essas desigualdades aqui. Eu tenho que módulo de zn' i é menor do que epsilon e módulo de zn duas linhas i menos 1 é menor do que epsilon. Então, o que a gente provou é que para todo epsilon positivo existe um i0 natural, tal que módulo de zn' i menos 0, né, é menor do que epsilon, e módulo de z duas linhas i menos 1 é menor do que epsilon, para todo i maior ou igual que 0, ou seja, as subsequências que eu construí convergem para 0 e 1, respectivamente. Então, 0 e 1 são valores de aderência de Zn. Logo, o intervalo fechado 0, 1 está contido no conjunto Z. E agora o que a gente vai fazer? Eu quero provar agora que Z está contido no intervalo fechado 0, 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual eu fiz nos outros exercícios, nas outras duas partes. Eu vou pegar um Z que não está no intervalo fechado 0, 1 e vou provar que ele não pode ser valor de aderência da minha sequência. Então, vou pegar um Z no intervalo 0, 1 e o que eu vou fazer? Eu vou provar que esse ínfimo aqui, o ínfimo do módulo de Z menos En, com N varrendo os naturais, ele é positivo. Então, a gente tem dois casos. Como ele é um cara que não está no intervalo 0, 1, ou ele é menor do que 0 ou maior do que 1. Então, se ele é menor do que 0, como cada Zn é maior ou igual que 0, para todo N, como o Z é menor do que 0, então menos Z é positivo. E aí, como cada Z é maior ou igual que 0, basta se eu somar menos Z nessas duas, né? Se eu pego essa desigualdade aqui e somo menos Z, eu fico que menos Z é menor ou igual que Zn menos Z, só que Zn menos Z é igual ao módulo de Z menos Zn. Porque o meu Zn é maior do que Z, para todo N. E aí o que eu mostrei é que o módulo de Z menos Zn, ele é maior ou igual que menos Z, que é um cara positivo. Então esse ínfimo aqui é maior ou igual que menos Z, portanto positivo. Agora, se o Z é maior do que 1, como cada Zn é menor ou igual que 1, se eu pegar e multiplicar isso aqui por menos 1, multiplicar essa desigualdade dos dois membros por menos 1, eu fico que menos 1 é menor ou igual que menos Zn. Aí eu somo o Z dos dois lados e eu fico que Z menos 1 é menor ou igual que Z menos Zn. Só que Z menos 1 é maior do que 0, porque o Z é maior do que 1.
E aí, se a gente olhar Z menos EN, é o módulo de Z menos EN, porque o Z é maior ou igual que todos os ENs. Então, o que eu consegui é que o módulo de Zn é maior ou igual que Z menos 1, e o que implica que o ínfimo desse conjunto aqui é maior ou igual que Z menos 1, que é um cara positivo. Então, esse ínfimo também é positivo. Então, em qualquer caso, eu tenho que esse ínfimo é positivo. E aí, o que eu faço, então? Eu pego epsilon zero igual ao ínfimo do módulo de Z menos En para N natural. A mesma coisa que eu fiz nos outros dois vídeos. E aí esse epsilon zero é positivo e o módulo de Z menos En é maior ou igual que epsilon zero para todo N. Então, o lema que a gente apresentou logo no começo, que foi o mesmo lema que a gente usou nas outras duas soluções, diz pra gente que Z não é valor de aderência de Zn. Portanto, os únicos valores de aderência da minha sequência Zn são os elementos do intervalo fechado 0, 1 e, portanto, Z igual a 0, 1. E aí a gente terminou o problema. Muito obrigado aí por assistir o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, por favor, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.